Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e a atividade 4 encerra a semana número 2. Vamos ver qual é. Diversas lojas utilizam de inúmeras estratégias para atrair seus clientes, uma delas é a fidelização. Uma destas redes de supermercado fez uma campanha de fidelização dos clientes, dando descontos sucessivos no preço de alguns produtos. Um deles foi o arroz. A promoção funciona da seguinte maneira: no primeiro mês a compra não tem desconto. No segundo, há um desconto de 50 centavos no produto, assim como no terceiro mês e assim por diante. A limitação desta promoção é que, mesmo o cliente comprando fielmente todos os meses nesta rede, o preço mínimo para este produto não pode ser inferior a 60% do valor do primeiro mês. Sabendo que Flávia comprou arroz fielmente todos os meses nesta rede de supermercados e que o preço inicial era de R$ 15 e não houve aumento nem redução do preço durante todo este período, responda. Letra A. Quantos meses ela levou para comprar o produto pelo preço mínimo? Letra B. Qual foi o valor economizado no arroz no mês que obteve o preço mínimo? Letra C. Qual foi o total economizado por ela em todas estas compras de arroz? Letra D. Qual foi o valor total gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses? Pessoal, então aqui a gente tem um problema parecido, tá bom? Só que o preço do pacote é R$ 20. O desconto continua sendo 50 centavos a cada mês. E o preço mínimo do produto é os 60% do preço inicial, tá bom? O que isso tudo quer dizer? No primeiro mês, quem compra esse saquinho de arroz paga R$ 20. No segundo mês, ela tem um desconto de 50 centavos, vai para R$19,50. No terceiro mês, aqueles R$19,50 tem um outro desconto de 50 centavos e passa a ser 19. Assim continua até o preço desse pacote de arroz chegar a 60% do preço mínimo. Desculpa, do preço inicial, tá bom? Tá? Então a letra A fala o seguinte: quantos meses ele levou para comprar o produto pelo preço mínimo? Bom, a gente tem aqui, ó, uma PA, certo? Que começa no 20. 20 é o primeiro valor. Com 50 centavos de desconto, passa a ser R$19,50. Com mais 50 centavos de desconto, passa a ser 19, tá bom? E assim ela continua até chegar no preço mínimo. Mas qual é esse preço mínimo? O preço mínimo é 60% do preço inicial. Como que a gente calcula 60%? 60% de 20 é 60%, ok? 60 sobre 100 vezes 20. Olha aqui, ó, aqui dá pra gente simplificar tudo, ó. 0 com 0, 0 com 0. 6 vezes 2, 12. Então, 60% de R$20 é 12. Então, quando o preço chega a R$12, o desconto para, não vai ter mais desconto, tá bom? E aí, quantos meses foram daqui até aqui? Bom, a gente pode usar a nossa fórmula, que é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? AN é o último termo, 12, tá aqui. A1, primeiro termo, 20, mais N é o que eu quero descobrir. Qual é a razão aqui? Um termo menos o anterior. 19,50 menos 20 é menos 0,5, tá bom? Menos meio. Resolvendo isso agora, a gente tem o seguinte. Esse 20 passa subtraindo para a esquerda. Então, eu tenho 12 menos 20, que é igual a N menos 1 vezes menos meio, tá bom? 12 menos 20 é menos 8. E esse menos meio, ele está multiplicando. Então, eu vou passar ele dividindo, tá? Menos meio é igual a N menos 1.
Já que não tem nada multiplicando todo esse parênteses mais, eu posso tirar o parênteses, tá bom? Ó, 8 dividido por meio é 16, tá? Uma dica, sempre que você divide por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 8 dividido por meio é 16. 20 dividido por meio é 40. 55 dividido por meio é 110. É a mesma coisa que multiplicar por 2, tá bom? Então, ó, a divisão de dois números negativos resulta em um número positivo. Que número é? 8 dividido por meio, 16. É igual a n menos 1, certo? Esse menos 1 passa para a esquerda somando, fica 16 mais 1, que é igual a n. Ou seja, 17 é o nosso n. Ou seja, demorou 17 meses até que se chegasse a esse preço mínimo, ok? Letra B. Qual foi o valor economizado no arroz no mês que obteve o preço mínimo? Bom, o arroz custava 20. Quando chegou no preço mínimo, ele passou a custar 12. 20 menos 12, 8. Então, a resposta é R$ 8,00. Ok? A letra C pergunta: qual foi o total economizado por ela em todas essas compras de arroz? Bom, no primeiro mês ela economizou 50 centavos. No segundo mês, R$ 1. No terceiro mês, 1,50, certo? Até que no último mês ela economizou R$ 8,00, certo? Que foi quando o arroz chegou no preço mínimo. E aí, quanto ela economizou no total? A gente vai somar? Pode, mas a gente pode usar também a fórmula da soma, que é A1 mais AN vezes N dividido por 2, tá bom? Esse A1 a gente sabe que é 50 centavos. O AN é o último, R$ 8,00, vezes o N dividido por 2. Bom, a gente poderia usar o N igual a 17, sendo que foram 17 meses até chegar nesse preço inicial. A gente poderia? Não sei. Vamos fazer o seguinte? Vamos usar a fórmula do termo geral aqui nessa PA, que a gente descobre quantos termos ela tem. Na dúvida, vamos calcular. A1 mais n menos 1 vezes a razão. O último termo é 8. O primeiro termo, 50 centavos, mais n menos 1 vezes a razão, que é 50 centavos também, certo? Está indo de 50 centavos em 50 centavos, 0,5. Resolvendo, ó, esse 0,5 passa subtraindo, 8 menos 0,5, que é igual a n menos 1 vezes 0,5. 8 menos 0,5 é 7,5, e esse meio passa dividindo, tá? E o que sobra no segundo membro? N menos 1. Lembra? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 7,5 dividido por meio é o dobro de 7,5. É 15. Que é igual a n menos 1. E esse menos 1 passa para o primeiro membro somando. Então, fica 16 é igual a n. N é igual a 16. Olha aí, se a gente tivesse usado 17, a gente teria chegado no resultado errado, tá bom? Então, agora a gente usa esse n aqui, tá? Na fórmula da soma, que eu vou fazer aqui no lado, ó. Ok? Então, substituindo aqui, a soma dos 16 termos dessa PA é A1, que é 0,5, mais AN, que é 8, vezes N, que é 16, dividido por 2. Então, a soma desses 16 termos é igual.
0,5 mais 8 é 8,5. 16 eu já posso dividir por 2, que dá 8, ok? Para não prolongar muito o vídeo, eu vou fazer na calculadora. 8 vezes 8,5 é igual a 68. Então, a soma de todos os descontos é de R$ 68, ou seja, ela economizou R$ 68, certo? E por fim, a gente tem que descobrir qual foi o valor pago, certo? Por todos esses pacotes de arroz com desconto, tá? Bom, então a gente volta para aquela PA, onde a gente tem o 20, o 19,50, que foram os valores pagos, certo? Até chegar no R$ 12, ok? A gente já sabe que essa PA tem 17 termos, certo? Que a gente calculou lá na letra A, ok? Então a gente sabe que o N é 17, o A1 é 20, o AN, que é o último termo, é 12, certo? E a gente só precisa disso para calcular a soma dos termos de uma PA. Então a soma desses 17 termos é A1, ó, a fórmula está ali em cima, tá? A1 que é 20, mais o último termo, AN que é 12, vezes N que é 17, dividido por 2. Fazendo isso, a gente tem 20 mais 12, que é 32, vezes 17 dividido por 2. 32 dividido por 2 é 16, vezes 17. 16 vezes 17, 272. Então, ela gastou em arroz R$ 272, ok? Certo, pessoal? Então, esse é o exemplo da atividade número 4. Espero ter ajudado. Bons estudos.